Google, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia e todas essas gigantes da tecnologia da inteligência artificial realmente fazem parte de uma bolha e está prestes a estourar? Fica por aí, vamos debater e se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E o que você acha de 650 bilhões de dólares? Esta é a cifra que as quatro gigantes da tecnologia americana estão provisionando em investir em inteligência artificial só neste ano de 2026. Isso é o equivalente ao PIB de vários países inteiros. E o mercado começa a se perguntar, olhando para as receitas oriundas desses produtos de inteligência artificial, que não chegam nem próximo dessas cifras, se essa aposta nesses lucros futuros irão fazer frente a esses investimentos. E a gente não pode esquecer da figura central de toda essa tese de bolha da inteligência artificial, que é o Michael Burry. O Michael Burry, para quem não conhece, é aquele investidor do filme A Grande Aposta. Quem já viu esse filme vai lembrar de toda a história, quando ele aposta contra o mercado imobiliário. E quem não assistiu esse filme, fica a dica, porque quem gosta de investimento não tem como não gostar desse filme. Né? E aqui eu vou iniciar pelo final, né? Porque Michael Burry ele já revelou as suas posições vendidas, né? Puts contra a Nvidia, Tesla, Applied Materials, Caterpillar e o ETF de semicondutores. Então, aqui eu divido em dois grandes blocos a tese dele, uma direcionada às hyperscalers e outra direcionada especialmente para a Nvidia. E com relação às hyperscalers, que são Google, Meta, Amazon e Microsoft, ele diz, né, ele levanta tudo isso em sua investigação, de que existem 176 bilhões de dólares em depreciação de GPUs subestimada e 662 bilhões de dólares em leases de data centers que estão fora do balanço. Né? Ou seja, essas big techs, elas esticaram a vida útil contábil das GPUs de 4 a 6 anos, mas o ciclo real desse produto que é vendido pela Nvidia, ele é de 2 a 3 anos. Então a Microsoft foi de 4 para 6, a Meta adotou 5,5, a Google e a Amazon e a Oracle fazem os ajustes muito parecidos, ou seja, isso não aparece no balanço, isso infla o lucro contábil dessas empresas. A Oracle e Meta já podem estar com lucro superestimado de 27 a 21%, respectivamente, até 2028. E os 662 bilhões de dólares em contratos de leasing assinados, mas não iniciados ainda, também ficam de fora do balanço. Ou seja, isso seria 113% da dívida ajustada combinada dessas 5 hyperscalers. Então, traduzindo, o que seria isso? Essa dívida ela não aparece porque esses data centers ainda não estão funcionando. Mas não é porque essa dívida não apareça que ela não existe. Então, tudo isso ele traz à tona com essa investigação. E com relação à NVIDIA, 50% da receita da NVIDIA vem dessas grandes empresas, né, pelos data centers, só de 4 clientes, 50%. E representaria uma perda de 4% logo instantânea das receitas se só a Microsoft reduzir 20% aí do seu CAPEX em IA. Né? Ou seja, a demanda é muito concentrada nessas empresas. A gente também, ele levanta também a possibilidade do efeito chicote, ou seja, se a hyperscalers exageraram os pedidos por medo de ficar de fora dessa corrida, o que pode acarretar num recuo simultâneo, golpearia em cheio a NVIDIA, e ele, talvez essa tese que traga mais medo ao mercado, é quando ele compara essa cadeia de financiamento do setor às SPVs, perdão, que ajudaram a derrubar uma empresa chamada Enron. E aqui vale uma explicação sobre esse caso. No primeiro passo, quem foi a Enron? A Enron foi uma empresa, uma gigante no setor de energia dos Estados Unidos. Ela foi eleita, inclusive, chegou a ser a 7ª maior empresa dos Estados Unidos, até o seu colapso, que se deu no final de 2001. Na verdade, abriu falência em 2 de dezembro de 2001, quando um esquema fraudulento veio à tona. E por que o Michael Burry usa isso como referência e traz isso como comparação na questão da NVIDIA? Né? A NVIDIA
ela vendeu mais de 100 mil GPUs, GB200, a um valor total de 5,4 bilhões de dólares, para a Valor Compute Infrastructure, uma SPV, que é uma Special Purpose Vehicle, ou seja, é uma empresa casca, criada só para essa operação, sem negócio próprio. E, ao mesmo tempo, a própria NVIDIA investiu 1,9 bilhões de dólares de volta nessa mesma empresa, como sócia. Mesmo assim, a NVIDIA contabiliza os 5,4 bilhões de dólares inteiros como receita de venda concluída. Então, o financiamento por trás dessa SPV veio da Apollo Global Management, que é uma gestora de crédito privado, que estruturou 3,5 bilhões de dólares em dívida e vendeu como títulos para sua própria seguradora, a Athene. E o que é que a Athene faz? Ela vende anuidades de aposentadoria para americanos comuns. Então, por que isso incomoda Burry? E Burry trouxe isso em sua investigação no seu paper. É que essa receita some do risco. A NVIDIA registra a venda como concluída, mas quem realmente é dono do risco de crédito por trás daquela GPU é uma cadeia de 8 a 12 passos. Né? Ou seja, existe a venda, SPV pega a dívida privada, vende para a seguradora vende, entre aspas, para o aposentado. E ninguém individualmente enxerga o quadro completo. Quem carrega o risco no final da linha, na verdade, não escolheu isso. É o dinheiro da aposentadoria via a Athene, acaba financiando indiretamente a compra de chips de IA. E que ninguém nunca decidiu investir ali na NVIDIA. Está exposto ao resultado dessa empresa. Né? Então, ele compara com a Aeron, porque a Aeron também usava essas SPVs para tirar dívida e risco do balanço principal da empresa, inflando seus resultados reportados, até a estrutura desmoronar de uma vez. Né? Burry usa isso como essa referência histórica, não necessariamente dizendo que é uma fraude idêntica, mas que o mecanismo contábil é o mesmo tipo de manobra. E aí ele traz também o que ele chama de daisy chain, que seria algo como um efeito margarida, quando as empresas tomam dívidas caríssimas, e aí ele usa como exemplo a própria CoreWeave, que hoje já paga dívidas, juros de 12,3%, essas mesmas dívidas que foram pegam juros de 9,6% em pouquíssimos meses atrás, para comprar chips que, na verdade, depreciam muito mais rápido do que sua própria dívida. Então, obriga a empresa a continuar contraindo dívida, para continuar comprando os chips, ou seja, é um espiral que só funciona enquanto essa demanda por inteligência artificial continuar crescendo sem parar. E aí tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque ele, na verdade, não chama isso de fraude, tecnicamente, né? A palavra até que ele usa é fugazi, né? Que seria uma gíria, algo em torno de ser uma coisa fake, de ser uma coisa forjada. E o argumento dele é que essa estrutura foi desenhada deliberadamente para tirar o risco do radar do mercado. Não que alguém tenha quebrado a lei, né? Mas é uma crítica ao design financeiro. Não é uma acusação penal. Eu acho que vale deixar essa distinção aqui no vídeo, e até porque fraude realmente é uma palavra muito pesada, mas que ele traz à tona todo o risco que envolve essa corrida desenfreada no mercado de inteligência artificial. Então, já que a gente passou pela parte da tese de Michael Burry e tudo que envolve esses riscos e o que ele levanta como tese da bolha da inteligência artificial, eu acho que nada mais justo e agora a gente, com esse conhecimento, a gente avançar e dar um mergulho para conhecer um pouco mais da NVIDIA, um pouco mais de seus negócios e de onde vem tanto crescimento e tanta dominância nesse mercado de IA. Então aqui a gente entra um pouco mais nos negócios da NVIDIA. A NVIDIA que sempre é vista como uma empresa apenas fornecedora de chips, mas, meus amigos, aqui começa a se mostrar o porquê do verdadeiro monopólio dessa empresa na inteligência artificial. É uma empresa que se move muito rápido dentro desse mercado. Aconteceu assim em 2007, quando a NVIDIA entrega a plataforma CUDA, que é a plataforma de software que só roda nas GPUs da NVIDIA, ou seja, nenhuma competidora de chips poderá rodar, seja ela AMD, Intel ou Google, rodar dentro de suas GPUs.
E para qualquer empresa que tenha as GPUs da NVIDIA, trocar esses chips é igual a reescrever milhões de linhas de código de inteligência artificial, e nenhuma empresa está disposta a ter esse tamanho de investimento para reescrever tudo isso. Então, aconteceu em 2007, vem acontecendo agora novamente. A NVIDIA entrega a plataforma CUDA-Q, é a plataforma híbrida, onde o único código vai rodar CPU, GPU e as QPUs, que são diretamente ligados aí aos chips quânticos, como também a plataforma Isaac, que é uma plataforma voltada para o treinamento de robôs, para a robótica e para a inteligência artificial mais física, né? Mostrando que é uma empresa que sempre está na vanguarda, em cada nova fronteira, seja ela na clássica, na quântica ou na inteligência artificial trazida mais para o mundo real, a NVIDIA sempre dá um passo à frente e a gente começa a entender o porquê desta empresa estar sempre crescendo, crescendo e crescendo absurdamente suas receitas, porque ela verdadeiramente tem esse pricing power muito robusto dentro do mercado de tecnologia. Quando a gente está avaliando um ativo, a gente precisa entender o cenário como um todo que esse ativo está inserido. E aqui vale um disclaimer: nada disso aqui é uma recomendação de investimento. Todo esse processo que eu estou compartilhando com vocês, ele tem um caráter educacional, até porque nada que eu fale, qualquer outra pessoa fale neste assunto vai substituir o seu estudo. Então, eu trago aqui para vocês um pouco do meu processo e minhas avaliações. Então, dentro deste processo, sempre a avaliação de um cenário positivo e um cenário adverso, onde eu trago para vocês aqui 3 pontos que eu julgo muito importantes dentro desses 2 cenários da NVIDIA. Dentro do bull case, a gente tem uma receita vinda de data center com um crescimento de 92% ano a ano. A gente tem o Blackwell já esgotado, $1 trilhão em pedidos somados aí Blackwell e o Vera Rubin, já contratados até 2027. A gente tem uma empresa com uma margem bruta non-GAAP de 75%, mesmo operando nessa escala gigantesca que a NVIDIA opera. Ou seja, isso é um nível de margem de empresa de software. A gente tem uma rede de parcerias que travam dezenas de gigawatts de demanda futura já contratadas, então pela OpenAI, pela Meta, pela CoreWeave. E a gente tem também alguns aspectos do cenário de bear case que a gente precisa estar vigilante e a gente precisa saber onde está se pisando ao avaliar esse tipo de ativo. A NVIDIA ela tem uma concentração com 2 clientes que somam 36% da receita da empresa, quer dizer, um risco muito alto se desacelerar uma compra. Inclusive, ela em seu relatório, ela não especifica quem são esses clientes, ela apenas coloca cliente A, cliente B, gigantes da tecnologia. Ela tem um financiamento circular, eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de visualizar aquela imagem, né, daquele investimento voltando, porque ela investe nas empresas que já compram os seus chips. Os mais otimistas vão chamar isso de ecossistema da IA, e os mais céticos do mercado vão sempre olhar isso com os olhos de uma vendor financing. E a gente tem também o valuation, né? 30 vezes o lucro da empresa, ou seja, é precificado realmente à perfeição. E além da concorrência crescente por silício próprio das hyperscalers como Google, Meta, Amazon e a própria Microsoft, que estão nesta corrida aí por seus chips, por suas GPUs, e além de tudo, o mercado dos chips chineses. Então aqui a gente dá mais um passo nos aprofundando dentro da NVIDIA, aqui onde a gente tem a oportunidade de unir o cenário, a tese, com os números da empresa, e assim poder descobrir de uma maneira mais concreta o valor intrínseco dessa empresa. A gente nota que a NVIDIA hoje é uma empresa avaliada em 5,14 trilhões de dólares, né, um market cap. Ela tem um EV de 5,15, então rapidamente a gente vê aqui essa diferença de 10 bilhões de dólares, e isso essencialmente é a dívida da empresa, se é que a gente pode chamar isso de dívida,
porque tudo que a NVIDIA gera de fluxo de caixa, essa diferença aqui representa apenas 0,3 vezes. Uma empresa que tem um ROIC, um retorno do capital investido de 62,8%, um crescimento de receita estrondoso de 85,2%, mesmo frente ao que já tinha sido feito no ano passado, e uma margem de lucro também estrondosa de 63%. Isso realmente não é uma margem de lucro, né, de empresa de hardware. A gente não vê isso com frequência. Eu acho que a gente pode até fazer um exercício rápido aqui, pegar uma competidora da NVIDIA, que seria a AMD, e a gente vê aqui que a AMD hoje tem 13,4% de margem de lucro. É uma diferença tão abissal que a gente tende a achar que 13,4% seria uma margem ruim de lucros e a gente sabe muito bem que não é. Então, passado esses KPIs, meu segundo passo no meu processo é fazer um checklist dos 8 pilares que eu julgo imprescindíveis para se avaliar a saúde de um negócio. A gente de cara vê 2 aspectos aqui que estão marcados em vermelho, o que não me surpreende, porque são 2 indicadores que estão diretamente ligados ao valuation da empresa. E aí também reforça outra importância de que a gente, quando está fazendo uma avaliação de um ativo, a gente não pode simplesmente pegar um indicador só e formar um conceito, né? A NVIDIA tem um PI hoje médio de 5 anos de 365 vezes, obviamente que níveis estratosféricos, mas isso tem que casar com a curva de crescimento da empresa. E foi o que aconteceu com a NVIDIA. A NVIDIA, num passado recente, estava com um PI acima de 100 vezes. Então, com o nível de crescimento que essa empresa teve e imprimiu durante esses 2 últimos anos, fez com que esse PI saísse desses níveis estratosféricos e viesse um pouco mais aí para níveis terrenos, vamos colocar dessa maneira, e ainda não deixando de estar sendo precificada à perfeição, porque são 32,5 vezes o seu lucro futuro, e também um preço sobre o fluxo de caixa médio dos últimos 5 anos de 168 vezes. Mas é uma empresa que tem um ROIC médio dos últimos 5 anos de 56%, diluição de ações, que é outro tema que eu acompanho muito, aqui está em negativo, menos 2,2%, ou seja, mostrando que a NVIDIA teve uma ação de recompra de ações, ou seja, fazendo com que o acionista não fosse diluído, pelo contrário, porque quando a gente tem uma ação de um ativo, uma participação de um negócio, e aquela empresa ela tem uma recompra de ações, ou seja, ela retira ações do mercado, automaticamente a sua participação dentro do negócio sobe sem você ter feito nada. E assim também a gente precisa ter o cuidado quando a gente vê um nível de diluição de ações muito alto, porque a gente está sendo diluído, né? Um crescimento de lucro líquido também acima de 2.000%, crescimento de receita dos últimos 5 anos 101%, e a dívida de longo prazo aqui 0,3 vezes, asterisco por tudo que a gente já falou e dos riscos que isso pode ter aí de dívidas que estão sendo um pouco mascaradas, né? Partindo aqui, outro ponto que eu gosto muito de observar é o histórico do EPS da empresa. E aí, para quem não é familiarizado, o EPS nada mais é do que o lucro por ação, como o nosso LPA aqui no mercado brasileiro. Então, a gente nota que a NVIDIA vem há 8 trimestres consecutivos batendo as estimativas do mercado. Se pegarmos 2 anos, exatamente 2 anos atrás, a NVIDIA tinha 0,68 centavos de EPS, e hoje 1,87 dólares, né? Ou seja, triplicou esse EPS da empresa nesses últimos 2 anos. Então, o que nos mostra que realmente a gente está em face de um negócio de qualidade, uma empresa realmente premium. Então, eu volto aqui para o meu padrão, e aqui é onde eu faço o meu valuation pelos indicadores mais importantes. E aqui chegou a hora de que, se você quiser adiantar o vídeo, você pode adiantar o vídeo, mas eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês para vocês pegarem um modelo mais ou menos do meu processo e do meu racional. Eu sempre faço o valuation em 3 cenários diferentes. Seria um pessimista, um neutro e um otimista, o que os americanos costumam chamar de bear, base e de bull.
né? Aqui eu separo o histórico dos últimos 5 anos entre os 4 e o último ano da empresa, sempre para poder comparar como é que está o andamento entre a média dos últimos 4 anos e o último ano do exercício dela. Então a gente vê aqui que a empresa, a Nvidia, teve um crescimento de receita de 85%, como foi falado. Eu vou assumir um cenário bem adverso para a Nvidia. Eu acho sim que esse mercado é um mercado que se movimenta muito rápido, apesar da empresa também se movimentar muito rápido, isso é o que tem conferido a dominância dela, mas eu vou projetar aqui, nas minhas premissas, um cenário bem competitivo para a Nvidia e a gente vai cair essa receita no meu cenário pessimista em 50%. Eu vou assumir aqui 45%. E no meu cenário mais otimista, a gente vai chegar a 50% de crescimento de receita. Na margem de lucro, eu também vou seguir o mesmo racional. A gente vai cortar aí em 50%. Na média, eu vou assumir 35%. E no meu cenário mais otimista, 40%. Na margem do fluxo de caixa, a gente vai para 19%. A gente vai para 25%. E aqui a gente chega em 30%. No meu PI de saída. Aí aqui a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos lidando com o mercado americano. Então o mercado americano ele costuma olhar para um negócio quando ele é de qualidade e o ponto de partida sempre é entre 15 e 16 vezes o lucro. E dependendo do que você acha daquele ativo, você sobe ou você desce de acordo com a qualidade dele. Eu não acredito que nesse horizonte aqui que eu estou fazendo esse valuation de 3 anos, a NVIDIA vai deixar de ser um negócio de qualidade. Então, eu vou assumir aqui um PI de 20, num cenário base, um PI de 25 e um cenário mais otimista, um PI de 28. Vamos lá, se é um cenário otimista, eu acho que eu fui um pouco duro demais aqui. Eu vou pelo menos descer mais umas 2 vezes e ficar em 30. No meu preço sobre o fluxo de caixa, eu vou também assumir aqui um corte de 50%. No meu cenário base, eu vou para 30%. E aqui, no otimista, 35%. E aqui no meu EV sobre o fluxo de caixa, e aqui eu excluo o SBC, também vale aqui um asterístico. SBC nada mais é do que o Stock Based Compensation, ou seja, é como a empresa, como essas empresas, elas remuneram seus colaboradores com ações, ou seja, ela produz mais ações para remunerar os seus colaboradores e quem está posicionado na ação vai ter sua parte diluída. Não é o item caixa, ou seja, isso não vai sair do fluxo de caixa da empresa, mas eu vou ter minha parte diluída. Então eu costumo retirar isso do meu valuation para que eu tenha a visão mais clara e transparente do fluxo de caixa real que aquela empresa está produzindo. Então aqui a gente vai, eu também vou assumir os 27%. No meu cenário base, eu vou assumir um pouco maior. E aqui 40%. A gente chega no retorno desejado, né? Isso aqui é uma premissa muito individual de cada investidor. E eu costumo sempre falar o seguinte: a gente tem que comparar. A gente está lidando com o mercado americano, então o mercado americano utiliza geralmente entre 9% e 10%. Mas nós somos brasileiros, eu sou brasileiro, então eu sempre vou me fazer uma pergunta: é melhor eu fazer um investimento num ativo americano ou eu fazer um investimento numa taxa livre de risco no Brasil? Então hoje eu tenho uma taxa livre de risco no Brasil na casa de 14%. Então isso é o que eu coloco sempre de desejo em minha taxa de retorno.
para que para mim faça sentido ter algum tipo de aporte em qualquer ativo que eu esteja fazendo esse racional. E aqui a gente clica no calcular o preço justo. Então eu tenho hoje, no meu cenário conservador, $209, ou seja, eu teria hoje aí uma margem negativa para o preço de menos 1,3%. Eu tenho no cenário base uma ação de $283, o que poderia me conferir 33% de upside, mesmo esperando 14% de retorno, e no meu cenário bull eu teria $368, com o upside de 73%. Então, vejam que com esses indicadores a gente consegue chegar numa taxa de retorno que a gente mesmo coloca, e também a gente consegue projetar um cenário bem desafiador para as empresas. Eu sou um investidor muito conservador, então vocês viram aqui que eu projetei um cenário que, se a gente for comparar com o cenário hoje, é um cenário de hecatombe para a Nvidia, e mesmo assim a gente ainda tem aqui no cenário base um upside aqui de 33%, esperando 14% de retorno. E aí eu sempre gosto de comparar, e aí eu vou mostrar a vocês que não tem nada combinado e não fiz isso aqui antes. Eu vou abrir aqui o que os analistas dos principais bancos de investimentos de Wall Street pensam sobre o papel. Eles têm um consenso de manter. Então vamos lá. No pessimista, eles têm hoje $180, né? Eu fiquei aqui um pouco acima, com 209, ou seja, eles pegaram aqui muito próximo do meu EV sobre o fluxo de caixa, que está em 186. No consenso deles, eles têm $302, eu fui um pouco mais conservador, 283, então 42 aqui, 0,8 de upside e 33 aqui. E no cenário otimista, segundo eles, $500, o que daria um upside de 135 vezes, e eu fui também muito mais conservador, com $368 e um upside de 73 vezes. Então mostra que a visão que a gente projetou aqui é uma visão que está dentro, né, do que o mercado espera. Eu gosto assim, eu gosto de estar sempre abaixo do que o mercado espera, para que vale a pena eu fazer esse investimento. Então, visto o valuation com os principais indicadores, eu vou para o segundo passo, e aí sim é um valuation já com o fluxo de caixa, né? Ou seja, pelo DCF, que eu poderia fazer mais detalhado, mas o vídeo vai ficar muito, muito longo. Então, aqui eu vou partir dos meus mesmos 14%, o múltiplo de saída de 32 vezes, só que eu vou projetar também um cenário bem desafiador para a Nvidia. A gente tem aqui um crescimento de 125% e, ano passado, um crescimento de 58%. Eu vou chegar aqui com 28%, ou seja, 50% quase menos de crescimento, com 25% no próximo ano, com 23% e aqui 22%. Então, notem que vai decrescer ano a ano nesse cenário desafiador que eu estou projetando para a Nvidia e solicitando aqui os meus 14%. Então, a gente entra aqui no preço justo. Então, o preço justo pelo fluxo de caixa seria de 245,80 por ação, o que me daria ainda um upside de 15,91%. E aqui o bad eu coloco como justo porque eu mesmo querendo meus 14%, eu me sinto mais confortável quando uma ação me dá pelo menos 20% aqui de margem de segurança. Tá? Então a gente chegou em 245,80 e nas minhas premissas base aqui de 283. Então notem que existe uma diferença, obviamente, até porque ali eu coloquei um cenário também bem conservador para a Nvidia, mas nos dá aí um range de investimento, e aí é só você encaixar com sua taxa de retorno e o que é que você se sente confortável para que você faça o aporte.
Então, pessoal, esse é o valuation que eu queria mostrar para vocês, um pouco do meu processo, de como eu faço o meu estudo dos ativos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo agregou em algum conhecimento para vocês, eu peço que considerem deixar o like, se inscrevam no canal. O canal é novo e a gente, a partir de agora, vai fazer uma série focando nessas big techs americanas. E já como a gente falou sobre toda essa questão de bolha e teses, os próximos vídeos vão ser muito mais trazendo um cenário bull, um cenário bear, e a gente partindo para o valuation, para que eu possa dividir com vocês esse processo. E sempre, sempre a minha bandeira vai ser: estudem, vejam, não sigam a manada. Valeu, valeu, tamo junto, um abraço, deixa o like.